Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 1. Nós vamos usar para efeito do texto básico a edição revista e atualizada. Excepcionalmente, hoje vamos usar essa versão porque ela se ajusta melhor àquilo que nós pretendemos através desse texto. Mas os demais textos que forem citados, que vão ser citados, serão citados na versão da NVI. Então, por exemplo, pode passar o próximo. Mais. Ali, está Salmo 1, edição, revista e atualizada. Quando for NVI, está aqui NVI. Só para você saber, pode voltar lá ao início, por favor. Nós vamos ler então na versão, na edição, revista e atualizada. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O texto começa dizendo: bem-aventurado. Se você se desse ao trabalho de buscar um dicionário, você acharia os seguintes sinônimos para o termo bem-aventurado: abençoado, e eu vou dizer os termos na ordem alfabética: abençoado, afortunado, beato, benditoso, bem-fadado, bem-sucedido, bendito, ditoso, fausto, feliz e próspero. São palavras sinônimas que expressam aquilo que a palavra bem-aventurado significa. Quem é bem-aventurado? Primeiro, quem não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? Ímpio é o contrário de pio. Pio ou piedoso tem o mesmo significado. Uma pessoa pia, o pio é o mesmo que o piedoso, ou que uma pessoa piedosa. Então o ímpio é o contrário disso, é aquele que não é piedoso. Então vamos entender o que é uma pessoa piedosa. Piedosa, embora a maior parte das pessoas, quando ouvem esse termo, entendem uma pessoa que tem pena de alguém, e isso significa ser piedoso também, mas piedoso na verdadeira acepção da palavra é uma palavra grega é um termo grego, eusebeia,
E Eusebeia significa piedade, vem desse termo. E piedade não significa ter pena, mas significa ser devotado a Deus. Então quem é devotado a Deus vai ter piedade, no sentido literal que a gente conhece do termo mais usado na nossa língua. Quem é devotado a Deus vai ter características que são na realidade de Deus e não da pessoa em si mesma. Infelizmente a palavra piedoso muitas vezes tem aquela conotação de uma pessoa que fala assim suavemente, que parece tão... Não gosto disso não, hein? Isso aí não tem nada a ver com piedade. Piedade é uma pessoa que ama Deus, que quer Deus, busca Deus, vive para Deus e tem prazer em Deus. Isso é uma pessoa piedosa. Então, o ímpio é o contrário de piedoso. Ímpio é aquele que não é devotado a Deus. Ímpio é aquele que não conhece a Deus. Ímpio é aquele que não está nem aí para Deus. O ímpio, segundo a palavra de Deus, não tem um espírito. O ímpio não é necessariamente uma pessoa má, perversa, ruim. Simplesmente ele não está nem aí para Deus. Ele pode ser uma pessoa, um bom cidadão, mas é ímpio. A Bíblia diz assim. Próximo. O ímpio não tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, quem não tem o Espírito, diz aí no meio, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Esse é o ímpio. Esse é o homem natural, é o homem comum, aquele que ainda não tem o Espírito de Deus e não sabemos se vai ter, porque ele só o terá se ele entregar sua vida a Jesus, se ele conhecer a Deus por meio de Jesus. Então ele não tem o Espírito de Deus, ele não entende as coisas espirituais, porque isso só pode ser entendido por quem tem o Espírito de Deus. Ele não entende, porque nós só podemos entender as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus também nos diz que o ímpio tem o entendimento obscurecido acerca das coisas espirituais. Isso é dito em Efésios 4:17, onde nós lemos assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. Gentios aqui é um outro termo para o ímpio, é aquele que não conhece a Deus, não está nem aí para Deus. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles vivem de acordo com o que acham que é melhor. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. São aqueles que são ignorantes com relação a Deus, com relação à sua vontade e com relação à palavra de Deus. Isso é devido ao fato de eles terem endurecido o coração, ou, quem sabe, porque ninguém nunca lhes falou de Jesus, nunca chegou até eles e eles também não se interessaram. Pois bem, o texto diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Alguns têm se deixado guiar por homens ímpios. Alguns se deixam influenciar pelo sistema deste mundo. Alguns
Alguns têm se deixado influenciar por falsos crentes. Nós temos que ter em mente que nem todo mundo que está na igreja é crente de verdade. Devia ser, espera-se que seja, mas a gente não pode afirmar que é. Jesus disse que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Por isso cabe aqui uma pergunta: quem é a pessoa que você... quem é o seu herói? As crianças normalmente têm alguns heróis que elas admiram, mas as pessoas vão crescendo e elas idealizam para si aquilo que elas veem em outras pessoas. Quem é o seu modelo? Quem é a pessoa na qual você se mira? Tem pessoas que procuram vestir-se exatamente como a pessoa que ela admira veste. Procura saber como aquela pessoa vive e quer viver como ela vive. Então, cabe perguntar ainda: quem imprime valores em você? De onde vêm os valores que você tem como importantes? Quem é o seu conselheiro? Quem compartilha da sua intimidade? Com quem você compartilha a sua intimidade? Alguém pode afirmar: Jesus Jesus comeu com pecadores, Jesus dirigiu-se aos pecadores, Jesus recebeu muito bem os pecadores, Jesus veio para os pecadores, mas Jesus não recebeu instrução de pecadores. Jesus nunca se deixou levar por eles, nunca se deixou influenciar por eles. Ao contrário, eles foram instruídos por Jesus, eles ficaram maravilhados com o que Jesus falava e vivia. E eles foram profundamente impactados pela mensagem, pela vida de Jesus, e tiveram suas vidas transformadas. Jesus disse que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós estamos aqui para influenciar pessoas, para afetar o mundo em que vivemos e não para ser por ele influenciado. Há quem pense, e já não é de hoje, que as igrejas, infelizmente, estão cheias de pessoas solteiras que têm vida sexual ativa. É verdade? Não sei. E se você quer saber, se alguém quiser vir falar comigo sobre isso, estou aberto para ouvir. Acerca de você mesmo, não do outro. Não quero saber acerca de ninguém se não for da própria pessoa. Se isso é verdade, então é o caso de perguntar: quem é o conselheiro dessa gente? Qual é o Deus dessa gente? Qual é a Bíblia destas pessoas? Quem estas pessoas estão? A quem essas pessoas estão servindo? Podemos afirmar com certeza que quem assim procede não está servindo a Deus. Quem assim procede não está servindo a Deus, mas está servindo ao diabo. Não dá para ser bem-aventurado assim. Não dá para ser bem-sucedido assim. Por isso que o Salmo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quando o Salmo diz o homem, está se referindo ao ser humano. Refere-se ao homem tanto quanto à mulher.
Mas, continuando a perguntar, quem é bem-aventurado? Em segundo lugar, quem não se detém no caminho dos pecadores. No primeiro caso, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aquele que não busca conselhos, não busca o seu padrão na vida de pessoas ímpias. O segundo caso, bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. O primeiro caso é de alguém que busca conselho, busca modelo em pessoas ímpias. O segundo é o que para. É uma pessoa que a gente pode dizer, algum tempo atrás usava-se esse termo, não sei se ainda usa, eu não uso, mas dizia-se que alguém estava parado em alguém. Isso significava que você ficava ali admirando aquela pessoa, admirando o que ela faz, e voltamos ao mesmo tema, aquilo que a pessoa, de como a pessoa vive. Então, na verdade, são pessoas que nos impressionam. Então, voltamos a perguntar, quem é que impressiona você? Quem faz você parar de admiração? E, novamente, quem vem sendo modelo para você? Provérbios 4,14 diz, não siga a vereda dos ímpios. Não imite a conduta dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Provérbios 4,15 diz assim, evita-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Provérbios 13:20 diz assim, o companheiro dos tolos acabará mal. Uma outra versão diz assim, o companheiro dos tolos sofre aflição. Eu lembro-me que eu era menino e eu vim a descobrir mais tarde, na época eu não tinha esse discernimento. Eu fui criado muito solto e eu fazia coisas que meus pais nunca sabiam e nunca souberam. Mais tarde eu falei para eles, né, como é que eu... Mas eu fazia coisas que eu não gostaria que nenhum... Eu creio que nenhum dos meus filhos fez e eu não gostaria de ver nenhum dos meus netos fazendo. Mas na rua onde eu morava, tinha pessoas que moravam em casas como ao lado da minha, mas eram pessoas de má índole, eram pessoas que roubavam. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu já contei isso aqui, não tenho certeza. Um dia um vizinho lá, ele roubou um carrinho de pipoca. Um pipoqueiro deixou o carrinho, não sei aonde, ele foi lá, pegou o carrinho e chamou os meninos da redondeza e aquele carrinho foi uma festa. E sugeriram que eu entrasse lá dentro do carrinho. Eu entrei dentro do carrinho, me lambuzei todinho, estava de uma fuligem que vinha, não sei qual era o combustível usado para fazer a pipoca. Eu não sei, não era gás, naquela época era uma outra coisa, eu não sei o que era. Eu sei que eu me lambuzei todo e ele andou, nós andamos com esse carrinho para todo lado. Eu tive colegas amigos, que eu vinha saber depois, tiravam dinheiro dos pais e a gente ia comer sardinha no restaurante lá perto.
E eu me degustava, abria a lata de sardinha no restaurante, mas é uma coisa interessante, eu não tinha muita paz. Fazia aquilo, era adrenalina, né? Numa dessas peripécias, eu estava com meu irmão atravessando uma via perigosa. Quem conhece lá em Belo Horizonte a Avenida Antônio Carlos, e quando eu atravessei com meu irmão, ele ficou para trás e um ônibus passou em cima do pé. O pé dele inchou, não sei como é que não quebrou, mas ficou um ovo assim, e ele chegou a ter que ser internado, mas depois ficou bom. Mas são coisas que nós, quando crianças, somos facilmente levados por más companhias. Eu lembro que meus companheiros de menino, nós íamos para um córrego que mais tarde eu vim saber era super poluído. E a gente ficava lá pescando peixinho. Pescava peixe, colocava dentro de lata e levava para casa. Os peixes feios, mas e a água era super poluída, de tudo que vocês possam imaginar. E a gente entrava nesses riachos, nesses rios, e como se fosse... Então, são más companhias, não vou dizer que era má gente, talvez mal orientados, mas eu sei que eu me juntei a eles muitas vezes, e a gente fazia todas essas coisas. Não são coisas gravíssimas não, mas são coisas que eu sabia que eles não eram gente boa, não eram boa companhia para mim, porque viviam aprontando na vizinhança de todos os jeitos. Mas então o texto diz: o companheiro dos tolos acabará mal. E essa outra versão diz: o companheiro dos tolos sofre aflição. Depois de um mal feito, o coração bate acelerado, você sabe que está fazendo uma coisa errada, e aquilo não traz bem a você. Se você faz isso com uma idade maior, pior ainda. Então, segundo 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Então não fique parado, não admire o que é errado. Eu tenho dito aqui inúmeras vezes, uma das coisas que mais me incomodam, me impressionam, não é o fato de você ver uma novela, ver um filme. A questão é o seguinte: você quando vê esse filme, quando você vê essa novela, o que é que entra em você? Filme você vê uma vez e vai embora. A novela, não tem uma novela que não tenha esperteza, gente passando o outro para trás, enganando, traindo, aquela questão do triângulo amoroso, parece que tem em todas as novelas, e agora com muita frequência o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Então essas coisas que antes eram um horror, era algo assim, essas coisas vão entrando, de repente as pessoas se acostumam com a corrupção, se acostumam com a mentira, se acostumam com o engano, se acostumam com a traição, e aquilo passa a ser uma coisa natural. Todos estão fazendo, eu também posso fazer. Então esse é o problema. Por isso, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Nós não devemos ficar parados, admirando, gastando o nosso tempo vendo coisas que não vão nos edificar, não vão formar as nossas vidas e não vão formar a vida dos nossos filhos.
Por isso, o Salmo 1 diz assim no verso 1: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, que não para, desejoso de ter uma vida semelhante a deles. Mas quem é bem-aventurado? Em terceiro lugar, quem não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você buscar o dicionário, eu busquei o dicionário informal, escarnecer significa zombar, assim traduz a NVI também, falar mal das pessoas, injuriar, insultar, ridicularizar, criticar, ferir as pessoas de propósito, satirizar, vaiar, brincar, mas brincar maldosamente, aquelas brincadeiras que querem alfinetar, que querem machucar as pessoas. Isso é escarnecer. Escarnecedor é aquele que, quando está na companhia de outras pessoas, ele se anima a fazer coisas que sozinho ele não faria. Então, nós temos aqui 3 graus: ouvir pessoas ímpias, depois, segundo, deter-se para admirar o que eles fazem e desejar fazer aquilo, e segundo, se reunir a eles e se tornar como um deles. Aí você é capaz de fazer qualquer coisa, o que eles fazem, o que eles falam, e eles zombam, e eles riem maldosamente, e eles estão a fim de ter prazer em machucar alguém, em ferir alguém, em atingir alguém de maneira maldosa. Judas, versos 17 e 19, diz assim: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores. E zombadores aqui são aqueles que zombam também de Deus, zombam de uma vida pia, uma vida piedosa, de uma vida devotada a Deus. São aqueles que realmente estão aí para impedir você de chegar onde você, quem sabe, um dia planejou chegar. Mas você fica preocupado em agradar a todo mundo, em estar bem com as pessoas, e você vai baixando o seu padrão, vai baixando até conformar-se ao padrão deles, para você estar bem com eles. O texto diz: todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma ou da sua própria carne, e não têm o Espírito. A palavra usada para a alma fala o seu próprio desejo, e não tem o Espírito. E algumas versões diz da sua carne, a tendência da sua própria carne não tem o Espírito. Então, nós fazemos ainda a pergunta: quem é bem-aventurado? Em quarto lugar, quem tem prazer na palavra de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. É aquele que tem prazer mesmo na lei de Deus, em ler a Bíblia, em observar o que ela diz, buscar viver o que a palavra de Deus diz. E o salmista
um dos salmos que mais exaltam a palavra de Deus, é o Salmo de número 119, no verso 97 ele diz assim: como eu amo a tua lei. No verso 103, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Essas palavras refletem a experiência de quem tem prazer na palavra de Deus. Salmo 19, verso 10 diz assim, referindo-se à palavra do Senhor: são mais desejáveis do que o ouro. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Vamos lá no Salmo 119, porque aqui é uma continuação e agora ficou assim meio sem pé nem cabeça. Então vamos lá. Salmo 19 diz assim, verso 7: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Então, por isso o Salmo diz: bem-aventurado é quem tem o seu prazer na lei do Senhor. Será que você pode dizer que tem prazer na lei do Senhor? Você tem prazer em ler esse livro, em meditar nele, em olhar para ele? Se você tem, você vai gastar tempo diariamente com esse livro. Não é como ter prazer em fazer algo e não fazer. As pessoas alegam falta de tempo. Nós sabemos que tempo é uma questão de prioridade. O que é importante para mim? Ou então, o que é que me dá prazer? Eu vou encontrar tempo para fazer isso. E se você tem prazer na palavra de Deus, você há de colocar isso em primeiro lugar. Vai ser a coisa mais importante do seu dia. Vai ser a coisa principal. Porque é através dela que você vai ter como já dissemos hoje de manhã, nortear a sua vida, dirigir-se e conduzir-se num mundo totalmente oposto ao ensino da palavra de Deus. Mas o texto continua dizendo, respondendo à pergunta: quem é bem-aventurado? Em quinto lugar, é quem medita na palavra de Deus de dia e de noite. E na sua lei medita de dia e de noite. Seria o caso de perguntar: por que meditar? A gente medita. Meditar para entender, para discernir. Meditar é parar, é ficar no texto, é olhar para ele, é ler uma vez, é ler duas, é orar. Deus me ajuda a entender isso. É pedir entendimento e buscar receber esse entendimento. É estar pensando naquilo que você leu e
pensando que aplicabilidade tem esse texto no seu contexto diário, na sua vida. É por isso que esse texto diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. O que é guardar no coração? É você ler, armazenar essa palavra para usá-la no momento próprio. Mas aqui fala, você vai armazenar com um propósito. Se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento. Então você acolhe a palavra e fica meditando, pensando nessa palavra. Para entender, para discernir. Agora, para que discernir e entender? Para praticar, por isso meditar para praticar. Josué 1:8. Próximo texto. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Você deve ler, deixar que essa palavra entre, deixar que essa palavra seja trabalhada por Deus em você, para você viver. Ler, pura e simplesmente, não garante mudança de vida. A mudança de vida vem quando você entende pelo Espírito. O Espírito não vai se revelar se você não pedir a Ele para revelar-se a você. Um dos Salmos, Salmo 119, 18, diz assim: desvenda os teus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, meditar para praticar. Antes, não deixe de falar as palavras desse livro. Você não pode falar se você não tiver feito algo antes. E de meditar nelas dia e noite. Uma outra versão diz: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então, você lê, você medita e você pratica. Agora, por que de dia e de noite? Ninguém lê a Bíblia dia e noite, continuamente. Você deve ter um tempo reservado diariamente para ler a Bíblia, para orar, para buscar a presença de Deus, para ouvir Deus. Mas você não pode meditar, não pode ler o dia todo, mas você pode meditar naquilo que você leu. Agora, você não pode meditar em algo que você não leu. Você medita na hora e você pensa naquilo e pede a Deus para trazer luz sobre o que você leu, e durante o dia e a noite isso vai ser trabalhado por Deus em você. Então, para você ler, ouvir, estudar, memorizar, é necessário um tempo, um período. Agora, meditar é o tempo todo. O Espírito de Deus nos faz lembrar o que ouvimos do Senhor. É o que diz esse texto. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas
e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. O texto diz que o Espírito Santo nos faria lembrar tudo aquilo que Jesus disse. Estas foram as palavras dele aos seus discípulos que haviam ouvido o que ele havia dito. Como é que nós vamos nos lembrar daquilo que Jesus disse? Se a gente ler a palavra dele, se nós lermos, se nós estudarmos, se nós meditarmos nessa palavra. Então, no momento oportuno, ele vai trazer o texto, vai fazer com que nós nos lembremos para praticarmos. Mas quem é bem-aventurado? Em sexto lugar, quem pode ser comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas. O texto diz, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. E como é uma árvore plantada junto à corrente de águas? Ele diz que ele enfatiza três coisas. Primeiro, no devido tempo dá o seu fruto. É uma árvore que dá fruto. E que fruto é esperado desta árvore? Jesus disse que pelos frutos nós conhecemos a árvore. E se essa árvore é uma boa árvore, se ela está ligada em Deus, se foi uma árvore que Deus plantou, para usar um termo que Jesus usou no Novo Testamento, no Evangelho, então ela vai dar o seu fruto compatível com a característica da árvore. Aqui diz que a sua folhagem não murcha. O tempo todo ela está viçosa, ela está viva. E diz que, agora aplicando diretamente na vida da pessoa, e tudo quanto essa pessoa faz, será bem sucedido. Mais uma vez, é preciso que nós entendamos o que é sucesso. De manhã eu disse que não ia entrar em detalhes quando nós vimos esse texto, e quando vimos um outro semelhante a ele, que é Josué 8, que já vimos aqui hoje também. Prosperidade é você estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer, da maneira como Ele quer, na hora e no lugar onde Ele quer que você esteja. Ser bem sucedido é fazer bem feito, e fazer em Deus e por meio dele. É você sentir e saber experimentar a direção e a orientação de Deus para e passo em cada dia. Isso requer que você tenha um relacionamento com Deus diário, para você expor a Ele o seu caminho, os seus planos, os seus propósitos, e submetê-los a Deus. E submetê-los também à visão de Deus através da sua palavra. É preciso que você esteja buscando a Deus e buscando Ele nessa direção. Então, bem-aventurado é o homem que antes ele não se detém no caminho, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então ele é comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas, vai dar fruto no tempo certo, ele está sempre viçoso, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Isso não implica em ter grandes fortunas, não implica em ter grandes
em fazer coisas grandes do ponto de vista do homem, mas em fazer o que Deus quer, como Deus quer. Entretanto, se quem é bem-aventurado pode ser comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas, como nós acabamos de ver, os ímpios não são assim. O texto diz: os ímpios não são assim. Primeiro, porque os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Ao contrário de uma árvore plantada junto a ribeiros, a correntes de águas, que mantém a sua folha sempre viva, sempre verdinha, os ímpios são como a palha, que seca e o vento leva. Fala de algo que não dura, algo que não permanece, algo que não traz nenhum proveito, algo que é passageiro, algo que é efêmero, algo que não dura, não vai permanecer. A primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: não há nem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas os ímpios não são assim. Os ímpios são, porém, como a palha que o vento dispersa. É algo que existe, depois não existe mais. Não vai permanecer, não vai durar. Não constrói coisas duradouras, valores duradouros. Segundo, porque os ímpios não terão a menor chance no dia do juízo. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Quem é o perverso? Normalmente a palavra perverso tem a conotação de uma pessoa má, daquelas talvez que tenham prazer em ver as pessoas, judiar das pessoas, mas não é necessariamente isso. Esse é o significado da palavra perverso. Perverter é torcer, sim, a justiça, praticando a injustiça, é inverter os valores, é trocar a verdade pela mentira, a justiça pela injustiça, em vez de fazer o bem, fazer o mal. Então esse é o perverso, é aquele que perverte os princípios de Deus, é aquele que perverte a palavra de Deus, é aquele que muda os valores ou ignora os valores de Deus. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, não vão ter vez para eles. Terceiro, porque os ímpios não terão lugar entre os bem-aventurados. O texto diz: nem os pecadores na congregação do justo. Nós dissemos que muitas vezes nem todos que estão congregados conosco são realmente dos nossos. É verdade, é. Mas esse texto, esse salmo, diz que vai haver um momento em que isso vai ficar manifesto. João disse, eu citei hoje de manhã, que vai chegar um momento que eles não vão suportar permanecer conosco. Mas isso só vai acontecer se nós estivermos realmente vivendo uma vida como o Senhor quer. Porque se a igreja do Senhor
não tiver um padrão diferente daquele que tem no mundo, o mundo vai chegar, vai encontrar um ninho bom para ele ficar. Por quê? Porque ele está vendo que aqui também é muito diferente lá de fora. Mas se ele vier para cá e encontrar uma igreja viva, pessoas cheias do Espírito, cheias de graça, de sabedoria, de entendimento, eles não vão conseguir ficar aqui, acoitados, escondidos, como se fossem um dos nossos. Então é preciso que a igreja seja realmente aquilo para a qual o Senhor a tem planejado. Uma igreja viva, onde as pessoas vivam de modo tal que o ímpio não tenha como permanecer lá e se passar como se fosse crente. O texto diz: os ímpios não terão lugar entre os bem-aventurados, nem os pecadores na congregação dos justos. Em quarto lugar, porque o Senhor conhece e aprova o caminho dos justos, mas reprova o caminho dos ímpios. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Justo não é o perfeito. Na realidade, o justo só tem um, que é Deus, que é o Senhor, mas nós somos declarados justos e capacitados por Ele para viver uma vida de justos, de justiça, de equidade, de retidão, de santidade, de pureza. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A NVI diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E para concluir, então o justo tem o seu prazer na palavra de Deus, antes o seu prazer está na lei do Senhor. O ímpio, ao contrário, despreza a palavra de Deus. Desprezar a palavra de Deus é ignorá-la, ou então é conhecê-la e não vivê-la. Os ímpios não são assim. Por isso o Senhor vai fazer, o Senhor fará a distinção entre o justo e o ímpio no dia do acerto de contas. É um texto, não é curtinho não, mas também não é muito grande. E com ele eu encerro a mensagem. Malaquias 3, 14 a 18. O Senhor diz assim: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideraremos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Isso é palavra de Deus. Muitas vezes pode parecer, não faz muita diferença, não faz? Não esqueça que nós estamos trilhando um caminho onde nós somos provados dia a dia. Nós cantamos
Como é que é? Quando a nossa fé é provada, como é que é? Rompendo em fé, como é que é? Cada vez que a minha fé é provada. Pois é, então as provações estão aí, as tentações estão aí. Ou nós buscamos em Deus refúgio, força, poder, graça, sabedoria, entendimento e discernimento para viver e ser vitoriosos, ou então nós afundamos, nós naufragamos na fé. Eu queria mais uma vez fazer o mesmo que eu fiz hoje de manhã. Eu sei que durante os últimos cultos você tem se desafiado a usar um desses dois mapas para a leitura bíblica. Mas eu não podia deixar de fazer isso. E por isso hoje não estamos pregando sobre Romanos, devemos retornar no próximo domingo, com a graça dele. Mas se você ainda não leu a Bíblia toda, então você deve começar lendo e seguindo esse roteiro. Depois que você tiver terminado esse, e se você já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez, então você deve usar esse roteiro, que é um roteiro para você ler a Bíblia toda em um ano. É o mínimo que eu e você devemos fazer. Todos nós devemos ler a Bíblia diariamente. E devemos realmente buscar, entender e viver essa palavra. Eu garanto para você que sua vida não será a mesma se você fizer isso. Não é passe de mágica, não é troca com Deus. Deus não ganha nada se você ler a palavra dele. Ele continua sendo Deus. E ele é autossuficiente. Quem ganha é você. Quem precisa ler a Bíblia é você. Então, ela foi escrita para você, foi escrita para abençoar a sua vida e a minha vida. Então, se você não começou a fazer isso, comece. Não importa que já tenham passado 11 dias, comece hoje e aos poucos você vai recuperando os capítulos que você não terá lido até hoje, para um plano de um ano. Agora eu queria que você curvasse a sua cabeça e falasse com Deus. Gostaria que você fizesse o propósito de buscar o Senhor diariamente, a sua palavra, em oração, para receber dele direção. Não é o primeiro dia do ano, mas todo dia é dia de começar. E ainda estamos bem no início de um ano. E esse ano pode ser bem diferente de quantos você já teve anteriormente. Então fale com Deus. Diga para Ele o seu desejo. Com certeza Ele sabe que você terá dificuldades, barreiras a vencer em você mesmo e através de terceiros. Mas persista, não desista e pense em fazer isso e você vai ser abençoado. Vai ser abençoado porque a palavra de Deus abençoa. É instrução, é direção e tem princípios de vida aqui e para a eternidade.